CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mestre Jesus, estamos te buscando através da prece para fortalecer o nosso espírito, o nosso ânimo e acalmar o nosso coração para os estudos desta manhã. Precisamos da tua ajuda, do teu amparo, do teu socorro, Senhor. Precisamos da ajuda, do amparo dos guias da nossa casa de amor, teus enviados, que estão junto a nós no trabalho árduo de cada dia. Por isso, em teu nome, também o buscamos cada um deles, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, como buscamos em nosso socorro a Leon Denis, a Allan Kardec, em nome desses irmãos queridos, da direção espiritual do CEAP, que seja em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do amor de Eurípides Barçanufo, patrono desse estudo, do teu amor, Senhor, e do amor de Jesus, acima de tudo, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Questão 244. Mundos 244. 244? Os espíritos veem a Deus? Então é percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Não é mundo transitório. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Eu vou voltar na 237 porque esse capítulo é muito importante. E vou, como nós já falamos, na 237, 238, 239, eu vou com um pouquinho de presteza, mas vocês perguntem e tirem as dúvidas. Então vamos lá, 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva? Quer dizer, uma vez morto, morreu, a percepção é a mesma do que estava no corpo? Essa é a pergunta. A resposta é sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Então, o espírito livre, ele tem mais percepções, do que quando estava no corpo. O corpo embota. Ontem, estudando Leon Denis, ele coloca que é uma armadura de carne, o corpo físico. Então essa armadura de carne embota o espírito. Nós estamos embotados nessa armadura de carne e osso. Então eu como espírito, nós como espíritos imortais,
não nos manifestamos livremente. Sem essa armadura é mais fácil. As percepções da alma são mais nítidas, mais claras, você está sem um corpo físico. E o pensamento é um atributo do espírito, o espírito está mais livre para pensar. A 238. As percepções, os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? O espírito sabe tudo? Espírito sabe tudo? Claro que não, né? Claro que não. Depende do grau de elevação. Se você morrer agora, você vai se tornar um espírito sem um corpo carnal. Você vai ter percepções maiores. Mas eu posso perguntar coisa a você que você não sabe responder. Então depende. Outra coisa é o conhecimento. É isso aí. Uma coisa é a percepção, outra coisa é o conhecimento. Então, as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então não adianta ir ali na esquina, consultar lá o mundo espiritual, através de um médium qualquer, se o espírito que vem através dele não vai saber te responder. O espírito não sabe tudo. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? O princípio de tudo? Resposta: de acordo com a sua elevação e sua pureza, os espíritos inferiores não sabem. Então vamos lá. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta: de acordo com a sua elevação e sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem sobre isto mais do que os homens. Então, sempre depende do grau de elevação do espírito. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Resposta: não. E é o que faz com que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. O tempo no mundo espiritual é diferente do tempo aqui. A gente é regido pelos movimentos da Terra, com relação ao tempo. No mundo espiritual não é assim, é sempre de dia. Eles não têm, eles veem claramente de dia e de noite. Para eles não tem luz, ele não precisa de luz externa. Lá não tem entardecer, não tem anoitecer, é sempre. Não, tem porque está em torno da Terra, tem. Mas quando dá, vamos pegar um exemplo aqui, vou tentar pegar um exemplo. 7 horas da noite para você não está aceso? 6 horas da tarde está escurecendo, né? Você está ligado, não está? Então eles ficam ligados direto. Eles não precisam dormir como a gente vai dormir. E a visão não precisa de luz externa para que eles vejam. Eles veem o pôr do sol, vê o amanhecer. Agora, você imagine olhar para o céu sem poluição, a poluição que tem aqui sonora, visual, poeira, lá não tem. Então, aquela beleza do céu. Então, para esses espíritos, tem a noite lá, os movimentos da Terra, porém, eles não precisam disso. Agora, dentro lá do nosso lar, dentro dos trabalhos, das salas de serviço, tem, no mundo espiritual, tem as luzes dele, as baterias elétricas, eles têm, que mantém, porque muito espírito precisa daquilo ainda. Então vem espírito para cá, que precisa. Então eles mantêm sempre isso aqui iluminado. É uma luz diferente daqui. E o tempo eles veem diferente daqui. Porque eles acostumam com o dia e com a noite, vão prorrogando. Entenderam? Vamos lá.
Têm os espíritos uma ideia do presente mais precisa e mais exata do que nós? Eu pulei ali a observação de Kardec, daqui a pouco eu volto. Ó, quase como aquele que enxerga bem possui uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, portanto, diferente de vós. Mas uma vez ainda, isto depende da elevação deles. Tudo depende da elevação deles, até para dormir. Eu lembro que a gente deu um exemplo que a médium, nós fomos visitar uma pessoa ali, e ela viu lá na cama da pessoa um monte de espírito dormindo, deitado. Então, espíritos bastante materializados. Estavam lá dormindo, eram 9 horas da manhã e ainda estavam na cama, deitado. Era preguiçoso, um monte de espírito preguiçoso mesmo. Espírito preguiçoso. Um monte de espírito preguiçoso. A observação de Kardec é a seguinte: os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. O transcurso do tempo para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós são-lhes apenas instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, como você vai se elevando, você não vê o buraco que tem aqui na rua, né? Para os espíritos é a mesma coisa. Olha aí a questão do tempo aí que a gente estava falando. Eles veem o tempo diferente, não vê o tempo como nós vemos o tempo aqui. Uma vez eu presenciei um trabalho sexta-feira que o espírito falou algo parecido, falando que lá do outro lado eles não contam o tempo como nós contamos. O tempo para eles lá é uma coisa que não é inexistente. É. Não existe o tempo lá, completamente diferente daqui. Ela falou assim, aqui vocês têm a mania de contar os minutos, os segundos, o dia, a noite, lá é diferente, lá a gente não conta assim. Como os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento para eles não tem limite? Resposta: o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio. Simplesmente como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos de coisas que te apagaram na memória. Mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. Então, quando ele perguntou aqui como é que eles têm conhecimento do passado e se esse conhecimento para eles não tem limite, é claro que tem. Tem um limite. E também sempre vai depender da evolução do espírito. Ele vai lá atrás, vai lembrar facilmente. Quantos espíritos chegam aqui e não lembram, não sabem nem que morreram? Então sempre é a elevação dele. Quando você faz com que ele volte, aí ele começa a ter lembrança do passado. Mas ele não vai a 10, 20, 30, 50 encarnações ali atrás. Depende muito do espírito. Se ocupar do passado, agora são, vamos falar, as horas, 10 horas e 15 minutos, 9 horas e 15 minutos. São 9 horas e 15 minutos. Eu me lembro a hora que eu me levantei da cama, me lembro que eu fiz. Aí estou lembrando aqui agora, peguei o liquidificador, bati um abacate lá em casa. Então eu estou me ocupando com o meu passado. Então o que eu fiz de manhã cedo está presente, porque está na minha cabeça aqui. É fácil. Agora, eu me lembrar de coisas da minha infância vai ficando mais difícil. Às vezes a gente lembra de um detalhe, de uma coisa ou outra, mas não lembra dos detalhes, nos mínimos detalhes. Agora, com o espírito, ele lembra de tudo. Então, quando ele lembra do passado, ele está se ocupando. Então, o passado vira presente, está nele. Assim como a gente. Em relação ao espírito lembrar, por exemplo, você deu o exemplo de 50 vidas anteriores. Isso daí é também da necessidade do espírito de ter aquelas lembranças todas. Né? E ele também... tudo vai depender da elevação do espírito. Porque muita coisa pode te incomodar. Você não aguenta ver determinadas coisas. Por exemplo, nos trabalhos de socorro mediúnico, o espírito se desespera quando ele vai lá atrás. Ele não queria, ele tinha esquecido aquilo. Então ele fica com vergonha.
Então tem coisa que ele não está preparado para ver. Ele não está preparado. Aí fica no esquecimento. Fica no esquecimento. Então aí você perguntou, faz a pergunta de novo. Sobre o exemplo de 50 reencarnações. Então, aí depende da necessidade. Agora, Jesus, como estava aqui na Terra, ele podia lembrar de 1 milênio atrás, ele previu o que ia acontecer 2000 anos depois, ele previu o Consolador prometido, ele sabia que a pessoa ia deturpar, olha só como é que ele viu o futuro. E se ele quisesse falar de 5.000 anos lá na frente, ele falaria. Então, na mesma facilidade que ele teve para ver o futuro, ele falava do passado, de 10.000 anos, do início da Terra. Olha só, ele, o Cristo, participou, como diz Emmanuel, da formação da Terra. Então, ele sabe, ele lembra. Ele lembra. Fala. Ele vê na memória o livro da Memória do Suicida, no livro, quando ele faz a preparação para o retorno. Passa aquela lembrança de algumas coisas horríveis que ele fez, e ele decide voltar cego, acho que aleijado, se não me engano, por causa do marido de alguém que ele prendeu no passado, porque ele queria a esposa desse cara. Eu não lembro agora o nome da pessoa, mas se eu não me engano teve isso. Então ele voltou, teve a lembrança de algumas vezes anteriores, para ele entender a prova e a expiação que ele passou. Foi o Camilo, por que ele ficou cego? O problema está ali. Mas ele lembra lá da época do Cristo, olha só, ele vai lá 2.000 anos atrás. Ele vai o quê? Umas 10, 12 encarnações, 15? Não sei. Ele vai na causa, ele vai lá atrás. Mais para trás não interessava. Mais para trás ainda, antes do Cristo, devia ser pior ainda. Porque na época do Cristo ele era um tumultuador, disse que tinha raiva de tudo, não gostava de nada. A necessidade, mas também a evolução. Para Jesus não significa nada ele lembrar ou trazer. Então você imagina Jesus participando lá com um grupo de espíritos, de engenheiros siderais, vamos dizer assim, da formação do planeta Terra. Então ele sabe como o princípio de tudo, como começou. Ele como co-criador, porque quem criou a matéria-prima, a base, foi Deus. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele estava ligado a Deus, ele conhecia. Então, quando ele vem à Terra, ele traz ele sabe, mesmo encarnado ele sabia. Mas o que ele vem dizer? Ele vem dizer sobre a questão do amor, questão da vida futura. Muitas coisas eu tenho a vos dizer. Não falou isso? Mas vós não compreenderíeis. Não adiantava. Um exemplo que eu repito sempre aqui, sempre que há oportunidade, há muitas moradas na casa do meu pai. Ponto. Olha como é que isso deu pano para manga. Até hoje se vende pedacinho no céu, porque Jesus disse que tem muita morada lá. E o religioso, eu não vou citar aqui o nome, o religioso, ele se acha a ligação entre Deus e o homem, então ele é o intermediário entre Deus e o homem, ele se sente no direito de vender um terreno no céu. Então ele passa a ser como é que chama? Um corretor de Deus, né? É um corretor de Deus. Mas é muita pilantragem, né? E, poxa, eu não falei da avó da Lourdinha, a dona Helena, ela tinha num quadro, e eu já vi mais de um, hein? Eu não me lembro da outra casa que eu vi. Ela botou num quadro a escritura do terreno no céu. Ela era herdeira, assinado lá e carimbado pelo fulano lá, o religioso. E mensalmente ela pagava aquilo, mensalmente ela pagava. Aí a filha ficava revoltada, mas ela, aquelas velhinhas danadas, né? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser do meu dinheiro. O camarada só ia lá no dia do pagamento, ele já sabia o dia do pagamento, estava ele lá, irmã, estamos aqui. Aí entrava, tomava um cafezinho e levava lá o dinheiro do terreno que ele vendeu no céu. Então, vai fazer o quê? Tem gente que acredita. Então Jesus se limitou a dizer, há muitas moradas na casa do céu. Agora, imagine se Jesus dissesse assim, olha, a terra,
E olha que a partir dali, ali a Terra ainda era o centro do universo. Olha, a Terra não é o centro do universo. A Terra gira. E tudo gira. Há um corolário de planetas aqui no nosso sistema solar. O sistema solar é um dos sistemas que forma a nossa galáxia, com bilhões de planetas. No nosso sistema, além da Terra, tem Mercúrio. Aí vai falar lá os 8 planetas aqui do nosso sistema solar. Iam entender alguma coisa? Aí estavam vendendo apartamento em Júpiter. Não ia entender nada. Então, o nível de entendimento era muito pouco. Nem se dissesse que a Terra era redonda, Nem se a Terra era redonda iam acreditar, e achavam que a Terra era chata. Então vou fazer o quê com a criança que não sabe ler, que não sabe escrever? Eu vou falar de geometria para ela? Perder tempo. Então ele se limitou a trazer o necessário. Aí nesses anos todos aí, nesses séculos todos, a gente amadureceu, aí já ouvimos alguma coisa a mais. Né? Lá na época de Moisés, a mesma coisa, se limitou a dizer aquilo que aquele povo poderia entender. Então é o mesmo princípio aqui. O Espírito não sabe tudo, não dá para ir lá atrás. Os Espíritos conhecem o futuro? Isto depende ainda. Acabamos de falar de Jesus, né? Isso depende ainda do aperfeiçoamento deles. Frequentemente, eles apenas entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando veem, parece-lhes presente. O Espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que ela esteja inteiramente integrada a Ele, após muitas existências. Então, não dá para ver tudo, vai vendo o que é possível, de acordo com a elevação. Para isso é preciso que ele esteja integrado com os Deus, né? A gente acabou de falar de Jesus, se ele participou lá do princípio de tudo, ele sabe. Então ele sabe de alguns milhões de anos atrás, olha aí, alguns milhões. Quanto tempo tem a duração da Terra? É a ciência, né? Vem calculador, toda hora muda, né? A Terra começou ali há 4,5 bilhões de anos atrás, é o cálculo da ciência. Pô, Jesus tem conhecimento de 4 bilhões e meio de anos atrás, pô. por exemplo, Jesus falou na época o que ele conseguiu explicar naquela época para o conhecimento deles. Se por um acaso chegasse alguém hoje em dia dizendo que existem espíritos tão elevados quanto Jesus, até mesmo na mesma época, a gente também vai compreender. Não. A gente mas a gente sabe que tem muitos espíritos da mesma envergadura de Jesus. O espírito puro tem muitos. Mas eu acho que eu não compreenderíamos como naquela época Não. Jesus ia dizer, ele não ia compreender também. Não compreenderia. É igual você ensina para o seu filho a falar, papai, mamãe. Não adianta falar ele, liquidificador, fala. Não adianta, você vai perder seu tempo. Então é o mesmo princípio, a paciência de Jesus. Aí quando você perguntou aí 50 encarnações, você bota aí 4 bilhões e meio de anos atrás. Jesus já sendo um espírito superior, um espírito lá Que espírito é esse? Olha a grandiosidade de Jesus, ela é imensa. A gente não tem como aquilatar. Ainda tem gente que abusa, né? Não acredita, chincalha, como fizeram no carnaval aí. Né? É fogo. Letra A. Os espíritos chegaram à perfeição absoluta, têm conhecimento completo do futuro? Aí ela é a resposta. Completa não é a palavra, pois só Deus é soberano, Senhor, e ninguém pode igualar-se a Ele.
Os espíritos veem a Deus? Resposta: apenas os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Nós vemos a Deus, nós encarnados, nós compreendemos Deus. A gente sente. Somos inferiores. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe permite, lhe proíbe ou lhe permite algo, como sabe que isto é verdade? Como é que ele sabe disso? Como é que isso vem dele? Resposta: ele não vê Deus, mas sente sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou dita, uma palavra, ele percebe como uma intuição, uma advertência invisível que lhe proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas para fazer ou não esta ou aquela coisa? Acontece o mesmo conosco, apenas um grau mais elevado, pois tu compreendes que, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a vossa, eles podem captar melhor as advertências divinas. Então, esses espíritos percebem que não pode falar, que não pode ir além. Eles sentem, é a lei, não é que eles estão ouvindo ou vendo Deus. E quando ele diz ali que somente os espíritos superiores os veem e compreendem, o que foi que Jesus disse? Eu e o Pai somos um. O que Jesus quis dizer com aquilo? Que eu compreendo Deus. Vocês não compreendem, mas eu compreendo. Ele não estava dizendo que ele era Deus. Aí as pessoas, algumas crenças, afirmam que Jesus disse que ele e o Pai era um só, que ele era a mesma coisa, que ele era Deus. E não é verdade. Não é verdade. Ele está dizendo isso aqui. Eu entendo e compreendo, eu vejo a Deus, eu compreendo Deus. Era isso que ele quis dizer. Porque tem aqui umas 50 passagens que ele se coloca sempre numa posição de subordinação em relação a Deus. Sempre. Sempre. Então a gente não pode confundir as palavras, tomarem ao pé da letra. Aí você tem lá a Santíssima Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O que significa isso? Nem o padre sabe explicar. Que Deus é Pai e é Filho, como é que ele pode chegar Pai e Filho ao mesmo tempo? Que Deus se fez homem, que Deus se fez homem. Deus é o Criador do universo. Ele se ocupa também com a terra, mas com todo o universo. E ele enviou Jesus, Filho de Deus, como eu também sou filho de Deus, e vocês também são filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Logo, Jesus é um irmão, bem mais velho, com muito mais conhecimento do que nós. E isso não diminui a grandeza de Jesus em nada. Muito pelo contrário, a gente vê o esforço que ele fez para ele chegar onde chegou. Que aquilo tudo é mérito, é conquista do Espírito. Hã? Exatamente. Ele não falou tudo que eu posso fazer, podeis fazer muito mais? Por isso. Letra A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe, isso nós vimos, Letra B. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Boa pergunta, Quem que proíbe ele? É Deus ou outros espíritos? Ela não lhe vem diretamente de Deus para comunicar-se com ele. É necessário ser digno disto. Deus transmite suas ordens através de espíritos que se acham mais elevados em perfeição e em instrução. Eu vi a Deus, eu falei com Deus, eu vou ver Deus face a face. Quem diz que Deus tem face? Nós somos... Está escrito que nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Por isso que deu essa ideia de um Deus antropomórfico, um Deus como forma de homem. Deus não tem face. Como diz o nosso irmão, Deus é, não tem definição para Deus. Não tem definição. Aí há que se compreender o Criador, mas ele não é um homem.
Ele é inteligência suprema. Mesmo você dizendo que ele é inteligência suprema, você está definindo Deus. Ele não tem definição. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Deus é Pai. Então, esse Criador que a gente não compreende, como é que eu vou ver Deus face a face? Ele não tem face nenhuma. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Olha aí a pergunta aí. Não, ela reside neles. A visão nos espíritos é circunscrita como nos seres corporais? Não, reside neles. Os espíritos têm necessidade de luz para ver, eles veem por si mesmos e não têm necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, com exceção daquelas que lhe podem achar por expiação. Então, o dia e a noite para eles é a mesma coisa, não tem trevas. Eu só enxergo de noite se tiver uma lanterna, uma luz, um lampião. Se apagar tudo, ficar um breuzaço, vai ficar um breu. Eu não vou enxergar, porque eu não tenho luz própria. Eu gosto de dormir tudo escuro. A minha casa sempre tem cortina, tem as cortinas e tem aquela de blackout, né, que desce lá. Tudo, eu não gosto de uma frestinha de luz, bem escuro. Então, se eu levanto, eu vou tateando, né? Para não dar uma canelada em nada. Mas eu já conheço o caminho, o percurso da minha casa, eu já sei por onde posso ir. Mas mesmo assim, eu vou devagar. Se você esquecer uma gaveta aberta, você dá uma canelada, você pode se machucar. Então, você vai devagarinho. Então, tudo escuro, blackout. Para o espírito que está ali me vendo, está bem assim de braço cruzado, porque os olhos dele é a luz, está vendo tudo claro. Eu não estou vendo, eu não vejo ele nem de noite nem de dia, e ele me vê de noite e de dia, o tempo todo. Então, para eles não tem a treva, entendeu agora, Tiago? Não tem. É a mesma coisa, ele precisa descansar? Depende sempre do espírito. Estava lá um monte de espírito na cama do cara dormindo. Agora, quanto tempo um espírito precisa descansar? Por dia, ou por semana, ou por mês? Como que é o descanso desses espíritos? Quanto mais elevado, dá para pensar que Jesus está dormindo? Não, está na hora do meu sono aqui. Amanhã eu acordo e vejo esse pessoal lá da terra. Tem como, né? Não dorme. É nele, né? Essa energia. Me veio aqui na cabeça. A luz é energia. Essa energia precisa de energia. Ela é a própria energia. Ela é a luz. Está ali a lâmpada. Ali a energia está ali. Assim é o espírito. Os espíritos necessitam transportar-se para ver em dois pontos diferentes. Podem, por exemplo, ver simultaneamente em dois hemisférios do globo. Então, quero saber o que tem lá no Japão. Eu tenho que ir lá, né? Hoje você já tem aí a tecnologia que te mostra o que está acontecendo lá agora. Mas eu quero ver o que está na minha casa. Eu tenho que ir lá na minha casa. Ele está perguntando, o espírito tem que ir lá para ver? Ou ele vê os dois polos? Quanto mais ele, mesma coisa, quanto mais elevado o espírito, menos ele vê até a galáxia inteira. Então, quando Jesus olha para a Terra, ele está vendo tudo. Ele sabe o que está acontecendo aqui. Ele tem os seus enviados e ele vê. A resposta. Uma vez eu li, não lembro aonde agora, dependendo do grau de elevação, o espírito consegue abrir como se fosse uma janela fluídica, tipo uma televisão. E essa janela passa a imagem que ele quer ver. Por exemplo, eu quero ver a minha casa. Eu, sendo espírito, vou fazer tipo uma janela fluídica que vai estar passando a imagem do que está acontecendo na minha casa. Mais ou menos isso. Ele vê. Eu estou diante de uma parede aqui. Estou vendo a parede ali no fundo, certo? Você está vendo a parede aqui. O espírito está vendo lá fora a rua, a parede não é nada para ele. Ele vê. Ele vê que está lá na tua casa. Daqui ele olha a sua casa, ele olha lá do outro lado que eu moro, ele olha o mar, ele vê tudo.
Isso aqui não é empecilho para ele. E a mesma visão de dia ou de noite. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais ampliada é a sua percepção. Entendeu? Tem coisa que a gente só vai entender mesmo de fato quando a gente for espírito puro. Então, como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, posso dizer que vê ao mesmo tempo em toda parte. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo para vários pontos diferentes. Esta faculdade, porém, depende de sua pureza. Quanto menos depurado, tanto mais limitada a sua visão. Olha aí. Apenas os espíritos superiores podem embarcar um conjunto. Pensa lá na tua casa, lá aquele quintal grande que você mora lá. Quando você pensa na tua casa, eu estou pensando lá, que eu já fui lá algumas vezes. Então eu já estou vendo a entrada ali, aquele mato ali da frente, aquelas casas, eu estou vendo tudo. Posso estar aí, ver lá a mãe da Sandra lá no final. Então de tanto entrar e sair ali, ó, daqui a gente vê, né? Ó, mora lá onde eu moro num prédio. Estou indo no meu apartamento agora. Mas eu estou vendo o bloco, o prédio inteiro, os prédios em torno. Então, quanto mais elevado o espírito, ele vai ver o bairro inteiro, a terra inteira. Ó, Deus, tudo está mergulhado no hálito divino. Deus assambarca tudo. Depende da elevação. Quanto mais elevado. E se ele pensar num lugar, ele está naquele lugar. Se parar agora e pensar na tua casa, eu estou pensando lá no meu sofá, que eu sento, leio ali no sofá. Eu estou dentro, eu estou no sofá. Eu estou no sofá. E eu pensei, eu estou lá. A gente, esses espíritos se desloca com um pensamento. Ele pensa, ele vai. Ele pensa, ele está no lugar. Quanto mais evoluído, o pensamento se irradia muito mais. É. A gente não tem ainda. E a gente também está no corpo físico, que torna isso mais difícil. Exatamente. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, abarca de uma só vez o espaço, os tempos e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão opera-se pelo funcionamento de um órgão impressionado pela luz. Sem luz, ele está na obscuridade. No espírito, sendo a faculdade de ver um atributo dele próprio, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão é independente da luz. Ele fez um resumo aqui. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? Resposta: mas distintamente, pois sua visão penetra onde não podeis penetrar, nada obscurece. O espírito pode perceber os sonhos? Sim, percebe até os sonhos que vossos sentidos obtusos não podem perceber. Percebe qualquer som, até o que a gente não consegue perceber. Ele deve ver até a onda sonora. É. Agora, ele vai escutar a música que você botou aqui só se ele quiser. Se ele não quiser, ele não escuta. Ele vai ver tudo só se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vê. Ele consegue filtrar. Eu aqui no corpo eu sou obrigado a ouvir. Tá? O barulho ali eu estou ouvindo, mas ele não. Ele consegue filtrar. A faculdade de ouvir está de modo no seu ser como a de ver? Resposta: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam através do canal dos órgãos. Porém, no estado de liberdade, elas não estão mais localizadas. Eu vejo que esses olhos aqui são o buraquinho do espírito. Todas as percepções que nós temos é do espírito. A gente percebe através dos órgãos. Sem o corpo físico, está nele a percepção.
Então o Espírito está conversando com você aqui, ele sabe quem está vindo aqui atrás, quem está aqui atrás, ele percebe, porque está nele. Já viu o camaleão com aquele olho lá de 360? Hã? Ele tem um olho de camaleão, pô, ligado direto. Eu passei por uma experiência muito interessante há muitos anos atrás. Em desdobramento, eu saí do corpo e fui para a rua. E eu percebi, né, uma coisa, eu fiquei muito assustada, mas depois eu achei aquilo maravilhoso. Você enxerga com todo o seu corpo. Você não precisa dos olhos. É exatamente como você falou. Eu via quem estava atrás, eu via quem estava lá na frente, eu via quem estava embaixo. Escutava minha mãe lá na cozinha, que isso foi de madrugada, não me lembro direito. E eu fiquei um tempão assim maravilhada. Eu falei, nossa, a gente vê com o corpo. A impressão que dá é que você enxerga, porque você vê atrás. Eu via atrás, eu via o carro, eu via lá na praia, e eu estava ali perto da minha casa. É isso aí. E exatamente quando a gente saiu, nós, e olha que eu sou um espírito inferior, né? Imagina o espírito superior. Ele pensa e vai, ele não precisa se deslocar, né? É isso aí, é isso aí. Vamos parar aqui na 250? Aí a gente continua na 250 semana que vem. Carmen, quando acabar esse livro aqui, você podia ir dando aula desse livro, hein? Será? Começar aqui devagarinho, desde a introdução. Aí você tem que ser muito devagar. Então vamos lá. Muito obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Muito obrigado pela nossa casa de amor. Sustenta-nos durante o dia de hoje, ou todo o dia de hoje. Como dissemos no início, precisamos muito de Ti. Abençoa-nos o esforço. Muito obrigado por esses estudos. Obrigado a Allan Kardec e aos guias aqui presentes. Em nome do altivo e da direção espiritual do nosso SEAP, de Leon Denis e de Allan Kardec, do nosso Eurípides Barçanufo, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que nós damos por encerrados os estudos do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Que assim seja.